Demi, Find vs Thor 616. Uma épica batalha. Nome: Demi Find. Resumo sobre o personagem. O Demi Find é o protagonista de Shin Megami Tensei Nocturne, meio humano, meio demônio. Seus poderes são um fator decisivo na forma da nova criação que virá. Gênero: masculino. Idade: 16 a 17. Do livro 4, seção 24 das Escrituras Miroku, sobre o Vortex Worlds. A escritura Miroku era originalmente um tesouro sagrado dentro do culto de Gaia. Um dos membros, Ikawa, se juntou ao culto para que ele pudesse aprender mais sobre a criação do mundo. Durante sua pesquisa dentro do culto, Ikawa descobriu a escritura Miroku dentro do arquivo do culto, e aprendeu sobre os acontecimentos da conceição e razão. As escrituras Miroku predizem que Deus um dia estará sujeito a limpar o mundo iniciando a conceição, que é destruir o mundo e recriá-lo. Além disso, também foi previsto que um ser, nem humano, nem demônio, será criado, que também é capaz de alterar os resultados da recriação. O Demi Find, desejando criar um mundo de quietude e estabelecer sua razão, Ikawa traiu o culto de Gaia e roubou a escritura Miroku. Cada Vortex World consiste em 3 mundos e 31 planos de existência, como se diz na escritura de Miroku. Sobre Kagastushi, Kagastushi e seus avatares infinitos supervisionam a criação em um único mundo Vortex. Esses avatares sendo derrotados são normais, e o que é suposto acontecer na criação de um mundo novo. Demi Find venceu Kagutsushi. Kagutsushi é aquele que causa a concepção, que destrói bilhões de universos. Skins. Depois disso, Demi Find lutou novamente com Lucifer. O Demi Find recebeu então o poder de Lucifer e aceitou seu papel como um novo demônio da escuridão. Ele foi então enviado para matar os avatares dos deuses e Kagutsushi. E foi o que ele fez. As capacidades destrutivas de Demi Find são possivelmente mais altas que alguns inimigos que ele venceu. Demi Find é uma criação de Lucifer, qual colocou um parasita no olho do jovem para transformá-lo em um demônio. Seu objetivo nisso era criar um novo demônio da escuridão poderoso o suficiente para inclinar o equilíbrio na guerra sem fim contra Deus YHVHI, no True Demon Ding. Lucifer acha que ele teve sucesso nisso.
Durabilidade. Demi-Find. Sobrevive à destruição do universo de Amala. Amala Universe contém bilhões de universos. Velocidade. Demi-Find estava lutando contra demônios que se movem a altas velocidades bem cedo no game, como os Raiju, significado de trovão animal. É uma criatura da tradição japonesa, que se diz ser composta de relâmpagos e pode assumir a forma de um gato, raposa, domínio, lobo branco, lobo azul e até mesmo um lobo envolto em relâmpagos. Também pode voar como uma bola de relâmpago com um grito que parece trovão. Sobre YHVH. YHVH controla toda a existência tudo. O número de suas cabeças é o número de estrelas existentes. O universo de YHVH é mais infinito e mais vago do que tudo antes, o que inclui toda a rede Amala de Expanse, o espaço entre todos os universos. Sobre o Deep Space, Skyens é o reino natal dos demônios, um lugar que transcende passado, presente e futuro. Isso é apenas o primeiro breme do YHVH Space. O universo de YHVH é dividido em 4 camadas breme, sendo cada uma dimensão maior. O clone de YHVH está localizado em uma camada ainda maior, chamada espaço não euclidiano, feitos de Demi-Find. Manipulação não tem efeito sobre ele. Resiste a Kagutsushi tentando apagar sua existência em batalha. Vence Kagutsushi faz com que Kagutsushi deixe de existir, matando o tempo todo o Amala Universo com ele.
GH. Thor poderes e habilidades: força sobre-humana, velocidade, agilidade, durabilidade e imunidade à maioria das doenças. A maior arma de Thor, e aliado mais próximo, é o Mjolnir, um martelo encantado forjado do metal Uru, que tem poder sobre tempestades e pode gerar rajadas de energia conhecidas como anti-força, poder destrutivo e força. Na batalha contra o Gorr, Thor tem poder para destruir planetas apenas com o resultado do impacto dos seus golpes. Thor, com sua força bruta, quebrou material fabricado pelos Celestiais com as mãos nuas. Nascimento de um Celestial: no começo acontece uma explosão cujo poder rivaliza com o do próprio Big Bang. A explosão cresce para consumir uma galáxia inteira para finalmente comprimir e formar a armadura, e Thor destruiu um capacete celestial na força bruta, o que mostra que Thor tem força o suficiente para vencer personagens que podem consumir galáxias inteiras, ou que possuem resistência nível galáxia. HQ Thor Volume 1 número 424. Thor enfraquecido conseguiu segurar e puxar o World Engine, uma máquina que segurava o peso da própria Yggdrasil. Basicamente Thor puxou, e ainda segurou na força bruta o peso do multiverso, e fez isso estando enfraquecido. HQ Thor Volume 1 número 494. Yggdrasil, a Árvore dos Nove Mundos, é na verdade um mapa multiversal. Os Nove Mundos são na verdade universos infinitos à ponta do iceberg. HQ Thor número 616-6. Em Thor Anual, 1999, numa batalha contra Doom, o deus do trovão gira o seu martelo ao ponto de criar energia suficiente para abrir uma fenda entre universos. Inclusive, é assim que Thor faz para viajar entre universos e dimensões, usando simplesmente a força gerada quando gira o martelo. Apenas por invocar a God Blast, energia concentrada da sua força vital, Thor canaliza poder suficiente para rasgar a fábrica do universo ao meio e abalar suas dimensões. A fábrica do universo não é um lugar literal, é só uma forma dele dizer que vai afetar os pilares da criação. HQ Thor, 1966, número 425. Outro feito surpreendente da God Blast é em Thor número 161, onde Galactus admite que ela ia matá-lo, e foge. E, em Thor, Saga Adiviante, número 5, Thor sai para fora do universo, para um vazio além do espaço-tempo, e resiste a uma explosão que ia explodir toda a existência. Thor e Dargo, dois Thor juntos criam uma onda de poder que percorreu todos os planos de existência do multiverso com apenas a colisão de seus martelos. Thor, 1966, número 439. Thor é equivalente ao Hércules em força, e Hércules já foi capaz de segurar os céus para o Atlas. Além de convocar ventos de 10.000 mundos, Thor derrota a fusão de incríveis 10.000 deuses, incluindo um Skyfather tão poderoso quanto Odin, segundo o autor. E o último ataque de Thor foi poderoso o suficiente para criar um tsunami quântico que mandou Glory, 10.000 deuses, atravessar dimensões inteiras. HQ Guerra do Caos número. Thor com Mjolnir faz em pedaços a armadura de um celestial. Thor com Mjolnir derrota um celestial. Thor derrota Mephisto, e o demônio reconhece que o deus asgardiano foi superior, e até roubou algumas almas do seu reino. HQ Thor Volume 1 número 310 e número 325-5. Cavaleiro da Lua, com o poder da Fênix, é derrotado pelo Thor. Thor com dois martelos. Thor absorveu a energia da bomba divina, que ia matar todos os deuses no passado, presente e futuro do multiverso. Mesmo Skyfathers como Zeus, Odin, Brahma ou até Elder Gods como Gaia estavam sendo afetados pela bomba divina. O motivo para a bomba ser tão eficaz é que ela continha o sangue derramado de milhares de deuses, o coração de um Elder God e o poder da Necrosword. Mjolnir pode absorver qualquer ataque energético direcionado contra ele e devolver multiplicado por centenas de vezes.
Thor pode usar o Mjolnir para absorver a força vital do inimigo, ele pode absorver toda a vida do inimigo e deixar apenas seu cadáver vazio. Thor, como todo deus asgardiano e eterno, não pode morrer de velhice, o que permite ele resistir aos hacks dos distorcedores do tempo que podiam fazer envelhecer mortais, transformando eles em ossos em segundos, acelerando o tempo deles. HQ Thor Volume 1 Número 244 Número 240 Thor é imune à absorção de energia vital e poder. Nesta HQ, ele foi engolido por Demogorgon, outro aspecto de Tuna, o deus egípcio do sol. Demogorgon absorve e consome deuses e demônios, sendo um deus de poder universal. Thor escapou de ser consumido por ele e ter seu poder roubado 2 vezes. HQ Thor Annual Thor voa através de um buraco negro e salva Hulk vermelho, Red Hulk. Adam Warlock afirma que Thor se move como o raio que ele controla, muito mais rápido do que ele lembrava. Thor tem força e velocidade o suficiente para girar o Mjolnir na velocidade da luz, o que significa que Thor poderia facilmente se mover nessa velocidade caso queira. Thor ouve e atende uma oração feita do outro lado do universo, e aparece segundos depois no lugar trazendo com ele a chuva. Observe que ele atravessou o universo no tempo que durou a prece. Thor alcançou uma nave que estava a 100 vezes a velocidade da luz. 29.979.245.800 metros por segundo acima da luz. Thor ultrapassa a velocidade do surfista prateado, Desde sua criação, Thor tem o que Stan Lee chamava de Bleeding Speed, que significa velocidade inimaginável, mais rápido do que os olhos podem acompanhar, algo ofuscante, cegante. Embora Thor use o Mjolnir para lançar raios e voar em altas velocidades, já foi mostrado que Thor pode usar raios sem o seu martelo, o que significa que Thor poderia fazer muitas coisas que o Mjolnir faz, mas como o martelo é uma arma de batalha do deus asgardiano, ele acaba por preferir usar muitas vezes seu martelo em batalhas. Inteligência criou um robô bastante resistente para suportar os golpes do Mjolnir. Modificou um sistema de armas tecnológicas apenas olhando para ele. Descobriu o ponto fraco do controle molecular de ego. Resistência. Thor resiste aos ataques de um Odin furioso, levando em conta que, mesmo enfraquecido, Odin pode causar a quebra do tecido do multiverso, e incontáveis galáxias se desintegram com suas explosões cósmicas. Já se pode ter uma ideia da resistência de Thor. Vigor. Thor é incansável, o deus do trovão já lutou ininterruptamente, sem descanso, sem comida, sozinho, por 2 anos, contra milhares. Agora que ambos personagens foram apresentados, está na hora da batalha. Thor é obviamente muito poderoso, mas assim como Thor, o Demifindi não fica nem um pouco atrás em ser poderoso. Embora Thor seja poderoso e tenha bons feitos de força e poder, o Thor base ainda pode ser derrotado, visto como quando ele foi derrotado em um ataque em super velocidade pelo Deathsword Sentry, quando o Deathsword Sentry venceu com uma sequência de golpes também. Deathsword é mais rápido que inimigos descritos como tendo a velocidade de raios, e embora a velocidade de Demifindi não pareça tão impressionante, ele possui um enorme poder destrutivo e resistência. O Demifindi praticamente tem resistência a ataques mágicos, resistência à alteração de realidade, resistência a apagamento, desistência e resistência à destruição de bilhões de universos. E como se tudo isso não bastasse, o Demifindi, com toda a sua força e poder no auge,
Ele simplesmente pode apagar os seus inimigos da realidade com um único soco. Mesmo que Thor seja bem poderoso, o Demi-Fiend tem resistência e poder o suficiente para derrotar o Thor mais vezes do que ao contrário. Mesmo que Thor ataque Demi-Fiend com ataques mágicos poderosos ou com ataques em super velocidade, o Demi-Fiend tem resistência para aguentar os ataques do Thor. E tudo que Demi-Fiend precisaria fazer é deixar o Thor vir voando até ele e depois derrotar o Deus do Trovão com golpes poderosos assim como o Deathsword Sentry fez. Sendo assim e levando todos esses fatos em consideração, o vencedor é o Demi-Fiend e vencedor.